Este é o Azul. Olá, bem-vindos a mais um episódio do Podcast do Azul, um projeto do Jornal Público sobre ambiente, crise climática e sustentabilidade. Eu sou Andréia Azevedo Soares, jornalista do Azul. Hoje vamos conversar com o escritor João Reis sobre o seu mais recente romance. Chama-se Cadernos da Água e oferece-nos uma janela para um mundo distópico, assolado pela seca, pelas guerras da água e pelo rescaldo de uma pandemia. Um texto que se situa num futuro mais próximo e menos auspicioso do que gostaríamos. Bem-vindo, João Reis. Olá, Andréia. Obrigado pelo convite. É um prazer. Começo esta conversa recordando uma notícia que o Azul publicou há cerca de 2 semanas, intitulada Chegou o outono e o conflito da água com a Espanha está à vista. É um texto sobre a disputa ibérica pelo acesso da água nos rios internacionais e, nos comentários, um leitor escreveu: está tudo descrito nos Cadernos da Água, de João Reis. Ficou surpreendido por ter imaginado um mundo que as pessoas agora reconhecem nas páginas dos jornais? Não acho que esteja muito surpreendido, porque o objetivo do livro era um pouco esse. Era recriar, não é? No fundo é um livro de ficção especulativa. Não pretendo que ele seja, obviamente não é um presságio, eu não sou vidente, não é? Aquilo não irá ocorrer tal qual está descrito, nem assim pretendo, mas é uma forma de refletirmos e uma possibilidade de um futuro. Eu, obviamente, tu baseia-me em vários, obviamente, sendo ficção, e as relações pessoais que se estabelecem entre as personagens do livro são ficcionais, obviamente, mas baseei-me em factos científicos, políticos, toda uma série de factos que têm sido noticiados. Muitos deles passam despercebidos, parece, da maioria da população, por isso é que as pessoas se surpreendem. Mas eu não acho que nada do que esteja a acontecer seja surpreendente. Desde a guerra na Ucrânia, a seca, a questão agora, neste caso, com Espanha, também era mais do que previsível, porque já se fala de alterações climáticas, já havia cientistas, um punhado de cientistas, obviamente não era a comunidade geral, já falava de alterações climáticas e do efeito do carbono na atmosfera nos anos 50. É preciso ter atenção. E estamos em 2022 e a verdade é que a ação política é quase nula, não é? Mas embora a comunidade científica já tenha falado várias vezes disto nas últimas décadas, foi aumentado, obviamente, tornando-se mais premente, é tudo mais ou menos Previsível. Previsível, sim. Terminou de escrever o livro em junho de 2020, ou seja, Sim. A pandemia já era uma realidade. Mas tanto a guerra como esta disputa nas primeiras páginas, disputa pela água, peço desculpas, nas primeiras páginas dos jornais, não era assim uma coisa tão óbvia. Como é que surgiu a ideia deste romance publicado pela Quetzal? A ideia, no fundo, eu escrevo livros muito diferentes. Eles entre si variam muito em termos de temática e época em cuja ação decorre. Neste caso, eu queria escrever um livro porque é um tema que me interessa muito, o clima, o ambiente, é algo que me preocupa, enquanto não só como escritor, mas como pessoa, não é? No fundo, como cidadão. E tenho um filho pequeno e, obviamente, tudo isso me inquieta bastante já há muitos anos. Portanto, desde a adolescência, a preocupação com a mudança do clima já... Eu sou vegano há muitos anos, embora nem seja pelo ambiente, seja uma questão ética de animais, mas sim, é uma questão, a questão ambiental sempre... Eu venho das ciências naturais, embora seja escritor, tradutor, estudei veterinária, portanto, a biologia, a interação com o meio sempre me interessou desde criança. Aliás, acho e tenho a certeza que nunca foi até hoje muito bem abordado pelas artes, nomeadamente a literatura em Portugal, porque um dos objetivos, obviamente, não tem de ser apenas esse, não é? Há vários tipos, quem escreve, há vários tipos, eu não sou um escritor mainstream, digamos assim, mas há escritores que têm um objetivo meramente comercial. Eu tenho outros objetivos, e creio que não tendo todos nós de escrever sobre a atualidade, etc., e as preocupações atuais, creio que é uma das funções do escritor, aliás, sempre foi ao longo da história, mas parece-me que hoje em dia começam muitos dos meus colegas esquecem-se dessa vertente de chamar a atenção dos problemas atuais. E o grande problema em Portugal e na humanidade neste momento
são de facto as alterações climáticas. E tudo o que está relacionado, porque tudo isso vai mudar a economia, vai mudar a política, vai mudar a forma como nos relacionamos, como os países se relacionam. E eu acho que por vezes se perde muito tempo, ou se dá muito tempo a temas que não têm grande interesse. Disse que tem outros objetivos, que há autores que legitimamente seguem um percurso comercial, mas que têm outros objetivos. Quais são esses objetivos? Acha que a literatura ela também tem essa função de apelar à ação, ao ativismo? Sim, obviamente este meu livro difere um pouco dos outros em termos narrativos, estrutura, é talvez um pouco, podemos dizer, um pouco mais acessível ao público em geral, mas normalmente eu escrevo livros conforme os meus gostos estéticos e a função, neste caso, um revelar do que é ser humano em várias vertentes, com um certo sentido de humor, etc. Portanto, é uma sarcasmo. Sarcasmo, sim. São livros que assentam muito. Este não é tanto isso. É a grande diferença em relação aos outros livros, que os meus outros livros, dependendo da época em que já a ação decorre, e a estrutura e o narrador, são livros que assentam na ironia, do início ao fim. Este livro tem algumas passagens, aliás, a Andreia leu, o Jonas, etc. Tem algumas passagens mais irónicas, mas é diferente. É um livro, algumas pessoas apelidaram de distopia, outras pessoas creem que não é distopia porque é muito próximo, porque é uma realidade. Eu não crio neste livro nenhuma inovação tecnológica. Não há, tudo o que está neste livro já existe atualmente. Porque eu acho que esta também é outra dos mitos que correm, que muitas pessoas creem que não temos que nos preocupar com o ambiente porque a tecnologia vai resolver tudo. Eu creio que, de facto, na situação em que estamos, passa muito pela ciência. Nós podemos agir individualmente, e é o que eu faço, e apelo a que todos façam. Politicamente acabamos por não ter muito poder, porque o nosso poder limita-se a votar, e o partido em que eu voto pode nem sequer ganhar nas eleições e não ter qualquer poder, ou o partido em que voto chegar ao poder e depois isso não se traduz propriamente em ações. Eu acho que o grande problema neste caso das alterações climáticas é político e económico, sobretudo, também educacional, mas sobretudo político e económico. E eu agora perdi-me um bocadinho, mas... Não, eu pego a deixa o fio da política. Sim. O seu livro Cadernos da Água não fala apenas das guerras meridionais da água, é assim que denomina as guerras no livro. Também há referências ao esbatimento da ideia de nação. Os portugueses, eles deixam de ser portugueses, passam a ser ex-portugueses e transformam-se em imigrantes climáticos que os países do Norte não querem acolher. Eu queria tentar perceber se esse exercício de pensar, e se fôssemos nós, que é um exercício inevitável do leitor, se este exercício tornou-se mais relevante com a ascensão da extrema-direita na Europa, como vimos recentemente. Sim, refiro-me à Itália. Sim, Itália. Aliás, agora falando num país cuja ação decorre em parte lá na Suécia, um país que eu conheço bem. Viveu na Suécia? Sim, e trabalhei na Suécia e nesse caso a extrema-direita também só para os leitores que não acompanham nas últimas legislativas. Também é tradutor, não é? Sim, sou tradutor e vivo da tradução, exatamente. Nas legislativas suecas, que foram nem há um mês, e o governo não está formado porque não se conseguiu chegar a nenhum acordo. A extrema-direita, o social-democrata, o Severias, que no fundo é um partido fascista, no fundo, ou perto disso, recebeu mais de 20% dos votos, foi 20 e qualquer coisa. Portanto, estamos a falar da Suécia. Mas isto é uma tendência geral. Também já tinha crescido na Dinamarca, tinha crescido em vários países. É uma tendência, por estranho que pareça, porque devíamos caminhar para uma diluição das fronteiras, a meu ver, e a União Europeia teria tudo a ganhar, neste caso, em ser uma federação mais do que esta União que é atualmente, que é sobretudo económica, parcialmente política. Mas a verdade é que tem havido essa ascensão da extrema-direita, do nacionalismo, por vários motivos, que no fundo é o que podemos dizer um processo de reação, o antigo chamado reacionários, no fundo, que havia o termo que já veio desde o século XIX. Há uma reação a uma evolução, quase como determinadas gerações lutarem contra uma geração mais nova, que aliás nem toda ela é progressiva, mas há essa tendência. E obviamente que no livro, e é isto que muitos leitores até os incomoda,
um pouco, ou pelo menos sentem mais na pele aquilo que leem, que é o facto dos portugueses estarem no papel que outros povos hoje em dia já enfrentam. Nós é que estamos com as mãos estendidas neste livro. Sim, e poderá acontecer. Não acho que seja assim tão impossível, porque obviamente que nós estamos, comparado com países como, por exemplo, países africanos ou do Médio Oriente, ou pensemos nos sírios, obviamente temos outro tipo de defesa, estamos incluídos na União Europeia, na NATO, etc. Mas somos todos amigos, não é? Como eu costumo dizer, até haver bronca, não é? Portanto, quando começa a faltar água, como vem os espanhóis, já não nos cedem água. Não é preciso muito mais. Quando de facto começa a apertar, é cada um por si, e não esperemos muito a solidariedade dos povos da Europa, porque somos aceitos, aliás, como qualquer outro migrante ou refugiado, somos aceitos até certa medida, não é? Há muitos estereótipos em relação aos povos do Sul, no Norte da Europa. Eu também trabalho na Noruega, além da Suécia. Portanto, há muitos estereótipos. Nós somos os preguiçosos, estamos assim porque queremos, porque não trabalhamos, etc. Portanto, tudo isto, não esperem que nos acolham de braços abertos. Curiosamente também são estereótipos ligados ao clima, né? Os países do Sul, que são mais quentes e que, em teoria, as pessoas trabalhariam menos. Biologicamente há alguma razão. Portanto, quando há mais calor não temos que trabalhar tanto, não temos que aquecer tanto o corpo. Portanto, há uma certa ligação aí. Mas sim, há uma série de estereótipos, embora eu acho que o grande problema aqui, obviamente, que há alguns problemas culturais e de literacia que já vêm. Basta pensarmos que tivemos a ditadura mais longa no século XX na Europa, não é? Portanto, causou-nos um atraso imenso e já tínhamos algum atraso civilizacional, digamos assim. Eu dou o exemplo, normalmente na Suécia, no século XVI havia menos iliteracia do que Portugal no século XX, no tempo de Salazar. Portanto, pensemos nisto. Não é brincadeira, são muitos séculos de atraso. Obviamente tudo isto leva a que cada país tenha certas características. E nós, em termos geográficos e climáticos, de facto não estamos muito favorecidos, sobretudo agora com as alterações. E há pessoas que dizem, mas Portugal já era quente. Não é? Pois, obviamente que era, mas isto é mais um dos problemas que nós enfrentamos hoje em dia, que é quase uns bater um contrariar da ciência. Muitas pessoas, aliás, é incrível, há pessoas que lançam foguetes e vão em vez e dizem que a Terra é plana. Acho isto impensável em 2022, mas isto acontece. E as pessoas, um dos grandes problemas é combater as alterações climáticas, é precisamente esse, porque a população, enquanto numa guerra vejo uma bomba arrebentar-me à frente dos olhos, as alterações climáticas atuaram lentamente. E os resultados, obviamente, por exemplo, hoje choveu. As pessoas acham que já está tudo bem. A seca acabou porque choveu. Portanto, choveu 2 horas e molhei as botas. Portanto, já está tudo resolvido. Acabou a seca. Não é mentira, é tudo um complô dos globacionistas. Agora também temos essa questão. Mas não, os factos científicos é que a temperatura está a aumentar, está cada vez mais seco. Aliás, eu noto, eu tenho 37 anos e o Porto de agora não é o Porto da minha infância, nem um pouco mais ou menos. Portanto, eu acho incrível como é que algumas pessoas negam o óbvio. João, queria falar um bocadinho de questões de género consigo. O seu livro chama-se Cadernos da Água. Nós sabemos, nos estudos do clima, que a água está muito ligada à mulher. Vai buscar a água à fonte, quando falta água, a corda também geralmente arrebenta do lado mais vulnerável e muitas vezes também sobra para a mulher de diversas formas. O seu livro tem múltiplas vozes na narração, mas a voz que prevalece é uma voz feminina, da Sara, que escreve cartas ou um caderno a contar o que está a viver num campo de refugiados, e ela vai deixar este testemunho para o marido. Porquê é que pensou em entregar a voz deste romance a uma mulher? Bem, por vários motivos. Um foi inicialmente o desafio da parte enquanto autor, porque uma vez numa conversa numa biblioteca, uma leitora perguntou-me, então João, quando escreve narradores tão diferentes para quando uma mulher? Eu disse na altura que se calhar não ia por aí, porque era difícil, mas experimentei. Aliás, eu escrevi este livro sob pseudónimo como se fosse uma mulher. Foi assim que eu apresentei às editoras. Portanto, acho que passou por ter sido escrito por uma mulher, em certa medida. Portanto, foi um desafio, nesse sentido, escrever na perspectiva de uma mulher, como já escrevi na perspectiva mas quase sempre personagens masculinas, o protagonista. E também, obviamente, um pouco por aquilo que a Andreia acabou de dizer, porque as mulheres, neste caso, se repararem naquele centro, nem sempre é o melhor exemplo, porque há muitos que vêm de certas zonas do planeta e deixam as mulheres e os filhos e aparecem só os homens. É uma das críticas comuns a pessoas que, por exemplo, são anti-imigração ou anti-refugiados. O que é feito das mulheres e dos filhos que ficam para trás? Mas neste caso, eu quase que reverti essa situação e o pai ficou para trás e deixou a mulher e a filha ir,
porque puderam pagar um bilhete de avião e levar a mulher e a filha. Mas neste caso é uma mulher que fica desprotegida no centro de acolhimento, entre aspas, e como se poderá ler no livro, obviamente que há toda aquela dinâmica de violência que se cria mesmo entre refugiados ou pessoas que estão subjugadas a outro país ou outra lei. Mesmo entre os vulneráveis há uma lógica Sim, predatória. sim, porque isso, lá está, isso eu acho que é óbvio, aliás está explicado pela biologia, lá está, mais uma vez eu volto à biologia, mas há sempre relações de grupo e há relações de poder. Estabelecem-se logo, nós somos primatas superiores, mas somos primatas, portanto há sempre relações que se estabelecem. E temos algumas personagens, por exemplo, há uma personagem que é o Paulo, que é o chamado aproveitador em termos biológicos, é alguém que aproveita uma situação, não é necessariamente o mais forte nem o mais perto, mas é alguém que se aproveita ou que não tem escrúpulos, que vê digamos, uma abertura e instala relações de poder. Portanto, as mulheres, neste sentido, são sempre mais vulneráveis, porque o homem, não é? Todo macho em todas as espécies, basicamente é mais violento, tem mais força física. Normalmente digo que a única coisa que o homem tenha mais do que a mulher E a Sara é força física. A Sara tem ao seu encargo também uma filha, o que também sim, a coloca nessa situação. Um papel de cuidadora também é uma das grandes preocupações. Aliás, se lerem relatos, isto ao longo da história, sempre aconteceu quando fogem com filhas ou sistemas ditatoriais. Há sempre aquela preocupação de proteger uma filha, para mais uma filha pré-adolescente, está sempre sujeita a certos tipos de violência, e também me interessou analisar essas relações já dentro do próprio centro de acolhimento ou campo de refugiados. Uhum. Portanto, há várias relações, há vários temas, digamos assim, no livro, sendo que, obviamente, as alterações climáticas, as guerras, aquilo poderá daí advir, seja o principal, mas motiva, e as relações humanas continuam as mesmas. Isso, seja agora, seja há 2000 anos, seja daqui para a frente, eu acho que as relações as relações de poder, sobretudo, mantêm-se as mesmas. Ainda no domínio do humano, é interessante que, quando descreve as personagens, descreve vários sinais relacionados com a sede, com a desidratação de um corpo humano. Então, as personagens têm uma certa irritabilidade, elas estão cansadas, nota-se fadiga, desconforto de estarem sujas porque não têm a oportunidade de tomar banho. Fez algum tipo de pesquisa para tentar compreender como é que um corpo desidratado se comporta? Tem os estudos de veterinária, mas além disso, interessou esta parte quando foi escrever? Sim, obviamente eu tento, aliás, em todos os meus livros são muito sensoriais, em certa medida. Há um livro em que há um prisioneiro de guerra e passam fome, portanto eu tento transmitir a sensação de fome. Neste caso, há um pouco de tudo, há a carência de água. Eu tentei ao máximo, para além de relatos que li, desde relatos jornalísticos ou outros livros, etc. Tudo isto é incorporado em mim enquanto autor. Há sempre uma certa pesquisa que é feita, independentemente do livro que é, uns se exigem um certo tipo de pesquisa, outros outra. E o que eu tento, neste caso, é pôr-me no papel daquelas pessoas. Imaginemos, nós, por exemplo, vivemos numa sociedade em que temos acesso à água potável, corrente, mas acontece, por exemplo, quando haveria uma conduta, ficamos sem água durante algumas horas, as pessoas entram em pânico. Aí é uma complicação, não tem água em casa. Portanto, se isto acontece numa pequena ruptura, imaginemos quando estamos dias sem água ou com um acesso muito limitado. Tento, acima de tudo, baseando-me em certos relatos, viver como aquela personagem. Por mais que alguém me diga, imaginemos, passei cedo ou fome toda a infância, fazia 50 km para ir buscar um jarricá de água, como há muitas pessoas que o fazem em África. Obviamente que isso a nós é um mecanismo humano de defesa. Nós desligamos, podemos ter compaixão daquela pessoa, mas acabamos por nos desligar, nunca conseguimos pôr-nos totalmente no papel de ninguém, não é? Conseguimos pôr-nos no nosso papel. É um dos dramas da relação humana, que as pessoas entendem-nos até certa medida. E o que eu tento com livros, não só este, mas em geral em todos, é isso que acho que está ao longo de toda a minha obra e que eu tentei passar aqui, é o desconforto ou a situação em que a protagonista, a Sara, a situação em que ela está a viver, para dar ao leitor o máximo de acesso possível àquela pessoa, àquela psique. E no fundo é um jogo mental lá está, a ficção é uma projeção mental, no fundo. Disse numa entrevista ao jornalista Sérgio Almeida que o seu livro provavelmente seria a primeira distopia climática na literatura portuguesa. Na sua opinião, porquê que Portugal
é tão parcimonioso quando se trata de narrativas especulativas. Nós não temos esta tradição. A ficção climática, não é? Tornou-se um género, eles chamam de cli-fi. Sim. Mas nós não somos muito pródigos nesta área, apesar de estarmos a ser tão afetados pelas alterações climáticas. Qual é a sua explicação? Bem, por um lado, há a questão da distopia em si, não é? Portanto, a ficção especulativa, de facto, em Portugal nunca foi um género muito bem abordado, a meu ver, por dois motivos. O primeiro tem que ver com a língua, a estrutura da língua. As línguas germânicas, aquelas que eu traduzo, são línguas mais apropriadas, digamos assim, ao género de ficção especulativa, porque normalmente é um género um pouco mais seco ou tenso, e a língua portuguesa é mais maleável. Obviamente que eu construí este livro com língua portuguesa, portanto isto depende muito de quem está a escrever, mas... Também escreve em inglês. Também escrevo em inglês, mas há de facto alguma diferença aí que poderá explicar esse gosto. E por isso tem que ver com o gosto nacional, ou aquilo que eu chamo o gosto nacional, não diria o canon, que não é o canon, que é aquilo que os editores querem que leiamos, ou os escritores, meus colegas, escrevem porque sabem que os editores querem publicar aquele género. Portanto, nunca foi um género muito apelativo, aliás, como outros, por exemplo. O humor, a ironia não está muito presente no chamado cânon português. Temos um autor ou outro, mas não é. Aliás, nas últimas décadas quase que desapareceu. Mesmo a questão do erótico, não é que eu escreva essa área, mas não é. Quanto a outras literaturas, isto acontece na literatura portuguesa, também nunca existiu. Há vários temas que nunca entraram muito bem na literatura portuguesa. Eu acho que tem que ver muito com o sistema que está montado e um certo gosto. E há temas que se repetem nauseam, digamos assim, há temas que eu já não posso ouvir. Daí que eu acho importante referir-se temas atuais, não é? Porque, ok, há temas históricos que devem ser abordados. Eu próprio já escrevi livros de Portugal quinhentista, na Primeira Guerra Mundial, mas quer dizer, não só isso, um pouco mais do que isso. E o que eu continuo a ver são os retornados, são o Alentejo profundo, quer dizer, tipo, quase um neorrealismo do tempo de Salazar. Epá, quer dizer, evoluam, não é? Há mais Portugal do que isso e há mais mundo do que isso. Portanto, eu acho que é uma junção das duas coisas. Em relação ainda à questão de ser climático, porque há outras distopias em português, não é? Obviamente não é a primeira, mas se considerarmos distopia climática. Distopia climática, eu acho que sim, porque lá está, um tema que continua e é um dos grandes problemas que eu acho que Portugal tem, além da classe política. Bem, eu vou ser sincero, que eu posso dizer, eu não sou jornalista, é medíocre. Pronto, é uma classe política medíocre. É o que nos difere em grande parte ou grande medida dos outros países, não é? Há países que têm certas condições climáticas, comparando com a Suécia, ok? A Suécia tem minérios e madeira, enriqueceu muito na Segunda Guerra Mundial, mas não tem petróleo, por exemplo. A Suécia era um país pobre até o século XX, mas a classe política tem uma diferença abissal para a portuguesa. É um país mais transparente, aliás, como outros. Portanto, Portugal perde muito nisso, nessa transparência. Além de termos esse problema, temos outro grande problema, que é a elite cultural. A elite artística é muito fechada e muito retrógrada. Enquanto noutros países funciona quase como um ataque contínuo, mas sem ser necessariamente um ataque aberto aos poderes instituídos, às condições de vida das pessoas, a uma melhoria da sociedade. Isto acontece em todos os países. Em Portugal não tanto. Eu sempre fui uma classe muito subserviente ao Estado, ao poder instituído. Se reparem, há vários clãs que se formam. Aliás, isto acontece em todos os países. Todos os países há filhos destes, e primos e etc. que publicam e que são autores, porque os pais também foram, são atores. Isso acontece em todo lado. Mas é transversal ainda. É transversal, sim, mas há mais transparência. Em Portugal é muito fechado. É muito pequeno também. Sim, muito pequeno, e são pessoas. Mas não justifica, porque, por exemplo, eu comparei com a Suécia. A Suécia tem a nossa população, neste momento tem 10 milhões. A Noruega, 5 milhões. É um país altamente desenvolvido. A Dinamarca, 5 milhões. Portanto, não é só por isso. Há outros motivos. Aliás, nenhum país é perfeito, obviamente. Eu estou a falar disso, nenhum país é perfeito. Todos eles têm esses problemas, alguns problemas, mas é esse um dos problemas. E como a nossa classe artística e cultural continua ainda muito pouco virada para a questão do clima, muito pouco mesmo. Ainda não acordou? Não acordou. Aliás, a própria imprensa, aliás, eu já referi isto, não é por estar aqui a falar convosco, excetuando o público, não é? Que temos de jornais nacionais que têm vindo a abordar a questão ambiental. Os outros jornais, praticamente, há uma notícia aqui ou outra. Há jornais que, vou ser sincero, acho que nunca lhes vi nada acerca do clima, alterações climáticas, e quando o fazem é quase numa de negacionismo.
Portanto, tendo em conta o quão afetados somos enquanto país, que está comprovado cientificamente que seremos um dos países, leiam os relatórios da ONU. Incluindo a subida do nível do mar, não é? Nós Vários, somos a um seca, país debruçado. péssimo, é um dos países mais afetados. Isto não há de volta a dar. Portanto, e tendo em conta isso, somos um país que continua a abordar pouco esta questão. Há uma frase que é muitas vezes referida no livro, sobretudo nos discursos oficiais, porque há também documentos, tínhamos referido as múltiplas vozes narrativas. Salve-se, poupe água. E eu achei esta frase oficial, porque todos os documentos oficiais terminam com isso, muito interessante em relação à retórica que nós temos hoje sobre o clima, porque nós falamos muitas vezes até sem pensar salvar o planeta, quando na verdade não estamos a pensar no planeta, estamos a pensar em nós. Como é que passa dessa retórica de vamos salvar o planeta, que é no plural, para uma frase oficial focada no indivíduo? Salve-se, poupe água. Essa frase, cada um por si. Sim, também é um pouco irónica, porque para além de, obviamente, apela à defesa individual, porque lá está, como eu já referi, um pouco os problemas dos outros, não é? Aliás, até há um ditado português que é Deus me dê as dores, me livre das dores físicas com as morais para o seu bem, é algo assim. Portanto, não é, se nos doer um pé, se nos derem um tiro no pé, custa-nos mais do que ter problemas, alguém estar a passar fome em África, não é? Nós continuamos a nossa vida, portanto é um mecanismo. Quando apelarmos a alguém salvar-se a si próprio, estamos à partida a apelar a uma ação mais direta. Porque eu acho que as pessoas continuam também é um dos problemas, continuam a achar que isto o problema não é nosso. Em Portugal também nós já vi muitas pessoas também a comentar, isto não há problema, temos muito oceano, vamos dessalinizar, está tudo resolvido. Não há problemas nenhum. Portanto, nem 8 nem 80. Noutro sentido também é um pouco irónica, porque mais uma vez está a pôr o ónus apenas no indivíduo. Obviamente que nós podemos, e aliás eu já referi nesta entrevista, por exemplo, sou vegano, faço as minhas reciclagens, etc. Mas enquanto indivíduo isto causa um impacto, se formos vários a fazer, e a comunidade tem aumentado, e não digo, aliás, eu não estou a fazer isto no sentido de apregoar aquilo que eu sou, mas todos nós reduzirmos um pouco. Aliás, isso também é um grande problema, que é o do consumo. Eu acho difícil conseguir-se combater de facto as alterações climáticas se continuarmos a apelar a um consumo contínuo. Nós falamos da comida e das águas e esquecemos da água e dos recursos que são gastos para produzir, não é só os plásticos, por exemplo, tudo que se consome, não é? Desde equipamentos eletrónicos, tudo, roupas, exatamente, roupas consomem imensa água, poluem imenso. Portanto, se as pessoas estiverem sempre a consumir, isso é certo que isto dificilmente lá vai, porque o planeta, eu sei que os teóricos da economia não gostam muito de ouvir isto, mas o planeta tem recursos finitos, pode ter energia infinita se conseguirmos retirá-la de certos meios, mas não tem recursos infinitos. Portanto, eu acho que as pessoas têm que não só, obviamente que há essa questão da ação individual, que as pessoas esquecem-se um pouco, obviamente, isto não faz muito, falando da reciclagem, que é uma coisa que já devia estar instituída. Na minha urbanização há vários ecopontos e as pessoas deitam os lixos para o lixo normal. Portanto, quer dizer, é mesmo, não conseguem andar 20 metros, há uma preguiça imensa também, as pessoas não estão de todo motivadas. Então, um longo caminho nessa questão. Sim, mas também, isto só para concluir que a questão irónica é que os governos querem cotar-nos, obviamente, agora vem-nos dizer para fecharmos a torneira. Obviamente que não é isso que nos vai salvar da seca, porque o que consome mais água, nós sabemos, são perdas em condutas, é a agricultura, por isso é que os espanhóis querem água, não é? Os espanhóis são um dos maiores exportadores agrícolas da Europa e produzem legumes e fruta no deserto, basicamente. Grande parte de Espanha é quase deserto. Se vocês forem daqui para Madrid, parece o deserto, não é? E, no entanto, eles produzem lá. Portanto, a água tem que vir de algum lado. Obviamente que a agricultura e a pecuária consomem imensa água. Por isso é que se fala tantas vezes da produção de carne, reduzir a carne, etc. Portanto, tudo isto consome muito mais água do que nós podemos. Por isso é que há pequenos exemplos que se dão, por exemplo, comer como o regime alimentar está ligado ao clima. Comer um bife de 100 gramas equivale a X, agora não sei dizer, mas são dezenas de duches. Portanto, não é por desligarmos, obviamente que devemos ligar, quem é que deixa a torneira a correr quando está a lavar os dentes, não é? Claro. Isto é uma questão, mas quer dizer, não é por aí, isto é uma questão que as grandes soluções passariam pela política e os políticos, mais uma vez, descartam-se e atiram para o cidadão. O indivíduo. Basicamente. João Reis, uma última pergunta. O que é que há de esperança, de alento nos Cadernos da Água?
É um pessimista convicto, não é? Sim, sou pessimista filosoficamente, mas obviamente que se não acreditasse em nada teria que me suicidar, não é? Obviamente, mas espero que há soluções e podemos agir, mas e sobretudo temos que exigir mais da política, porque obviamente todos nós podemos fazer a nossa parte e fazer mais, e eu creio que, por exemplo, em Portugal faz ainda muito pouco em termos individuais, e não só em Portugal, há muita hipocrisia, mesmo nos países envolvidos que supostamente têm feito mais pelo clima. Continuar a falar sobre isto e também esperar uma solução da ciência, que eu acho que acabará por vir por aí, porque já chegamos a um ponto de não retorno em várias situações que só com mais ciência, e quando eu digo ciência não é, atenção, eu já disse isso uma vez e as pessoas depois fazem a confusão, não é a tecnologia, não são aqueles filmes americanos em que estamos numa nave espacial e não há nada disso. A ciência são outras coisas, são desde produção mais limpa de energia, a energia captação essencial, de CO2. captação do CO2 de diversas formas. Por exemplo, agora na Suécia estão a fazer prédios até 8 andares de madeira, porque absorve CO2, é uma solução. Prédios residenciais. E se não tivesse esperança também não escreveria livros. Sim. Portanto, há várias soluções, sim, exatamente, mas temos que agir e não agir ou exigir mais dos políticos. Por isso é que me custa muito ver pessoas a dizer que quando estes jovens fazem a greve climática ou a greve às aulas ou manifestações, dizer que eles precisavam ir para a escola e não sei o quê. Opa, não. As pessoas têm direito a manifestar-se e fazem de facto alguma coisa, e temos que exigir mais dos políticos, enquanto agimos também individualmente. Mas se não exigirmos dos políticos, não vamos lá. Quando eu digo políticos, estou a falar dos governos que regem um Estado, têm que impor certos limites, passando desde a indústria, desde deslocações. Obviamente que isto não é agradável de ouvir, mas terá que passar um pouco por aí. Vamos ter de mudar a forma como habitamos o planeta. João Reis, muito obrigada por ter vindo ao podcast do Azul. Fica a indicação para os nossos ouvintes do livro Cadernos de Água, editado pela Quetzal. Muito obrigada. Obrigado, André. Uma entrevista conduzida por Andréia Azevedo Soares ao escritor João Reis. Mas não saia daí, ainda temos as nossas sugestões para explorar no site do Azul. Se segue o nosso podcast nas plataformas, já deve ter notado o episódio especial da jornalista Vanessa Rodrigues sobre a viagem à Guiné-Bissau. Pode também ler a reportagem que está na base desse trabalho, onde a Vanessa escreve sobre as guardiãs de sementes das ilhas Urok, no arquipélago dos Bijagós. De volta a Portugal, uma reportagem do Idálio Revés conta que, no Algarve, as campanhas de sensibilização para a redução do consumo de água de pouco ou nada valeram. Aliás, no mês de agosto, gastou-se mais 2,2% de água do que em 2019, que era o ano de referência em termos turísticos. Os autarcas dizem estar muitíssimo preocupados, mas não avançam nenhuma solução concreta. Um estudo da Universidade de Algarve lançou alerta: a seca pode fazer com que falte água nas torneiras. A fechar as nossas sugestões, contamos-lhe que o rei Carlos III, que há vários anos um defensor de causas ambientais, não vai à Cimeira do Clima no Egito em novembro, onde 90 chefes de Estado já confirmaram presença. A Clara Barata conta que a decisão suscitou algumas suspeitas de que a nova primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, tenha pedido ao rei para não ir, por uma questão de direitos humanos. Em junho, quando era ministra dos Negócios Estrangeiros, Liz Truss disse ao Parlamento que o governo estava a trabalhar arduamente para garantir a libertação do ativista Alaa Abdel Fattah, que está em greve de fome há mais de 180 dias, em protesto contra a forma como está a ser tratado na prisão. Enquanto chefe de governo, Liz Truss não voltou a falar do assunto, mas isso pode explicar a ausência de Carlos III de uma cimeira do clima, um assunto que lhe é tão importante. Uma notícia para ler em público.pt/azul. Se gostou de ouvir este episódio, siga o podcast na sua aplicação preferida para não perder o próximo. Se tiver sugestões para nos fazer, envie para o e-mail aline.flor@publico.pt. Este episódio teve apoio à produção da incrível Mónica Santos, da Rádio Nova, que fez a gravação e a edição da entrevista. O podcast Azul é editado por mim, Aline Flor, e volta daqui a 2 semanas. Até lá! O público fica no ouvido.